Olá, Scream Queens, Final Girls e Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e o obituário de hoje é sobre aquele filme que foi o trauma de muita gente da minha geração. Estou falando de aviões, caminhões com toras de madeira e montanha-russa. Isso mesmo, eu estou falando de Premonição. A franquia tem 5 filmes e em 2024 vai sair mais um, com o roteiro do Guy Buzik, que são responsáveis pelo roteiro de Pânico 5 e Pânico 6. Então dedicamos esse espaço para falar sobre curiosidades, produção e relembrar os nossos traumas, como eu mesmo mencionei. Então se atentem aos sinais do dia a dia, porque qualquer coisa pode ser um presságio sobre a hora da sua morte. Bem-vindos ao obituário. Uma mulher estava tirando férias quando recebeu um telefonema da sua mãe dizendo para ela: não pegue o voo amanhã, estou com um mau pressentimento. A mulher trocou de voo e o voo que ela iria viajar acabou caindo. E foi lendo essa matéria dentro de um avião enquanto voltava para casa que o roteirista Jeffrey Hedke decidiu escrever um roteiro para a série Arquivo X. Mas o roteiro nunca chegou a ser considerado para série de fato, porque ele caiu nas graças de 2 produtores de Hollywood, Glenn Morgan e James Wong, que convenceu Jeffrey a escrever um longa-metragem com o título Voo 180. E foi assim que Premonição começou a decolar. Sim, estamos cheios de piadinhas ruins hoje. Em Premonição, ou Final Destination, como é o título original, o jovem Alex de 17 anos tem uma visão da aeronave explodindo pouco depois da decolagem, com todos os amigos de sua classe de francês da escola. E o que todos achavam ser apenas uma brincadeira ou até mesmo um surto psicótico, acaba se provando real. O avião explode exatamente como ele previu, e os únicos sobreviventes da tragédia começam a ser perseguidos por uma força invisível, que tenta ceifar suas vidas para cumprir o destino final do qual eles escaparam. Mesmo esse sendo o obituário do primeiro filme da franquia, é bom deixar claro que todos os filmes de Premonição têm a mesma premissa, diferindo apenas o acidente inicial. Talvez você pense que a franquia não tem uma ideia tão original por seguir o mesmo padrão, mas o primeiro filme foi o suficiente para atrair a atenção do público. A saga Premonição também existe no formato de livros, mas eu não diria que os filmes são a adaptação dos livros. Primeiro porque os livros vieram anos depois dos filmes, e segundo porque alguns livros contam histórias totalmente originais do que nós vemos nos filmes. Se vocês quiserem mais detalhes, a gente faz um vídeo só para isso, mas como não é o foco do vídeo, então vamos seguir. Como a maioria dos filmes pós-Pânico, Premonição conta com um elenco jovem, bonito e com rostos conhecidos na época e ainda agora. Alex Browning, protagonista interpretado pelo ator Devon Sawa, ele interpretou Gasparzinho no filme lá de 95 e hoje podemos ver ele na série Chuck, interpretando vários personagens. Uma curiosidade é que o ator estava lendo o script do filme dentro de um avião e ele ficava olhando para as turbinas achando que o roteiro poderia se tornar realidade e tudo poderia explodir. Eu não vou culpar ele, realmente esse filme causou traumas em todos nós. Já o par romântico de Alex, Clear Rivers, interpretada pela atriz Ali Larter, ela fez alguns filmes de terror ali nos anos 90, como A Casa da Colina, mas conseguiu fama mesmo a interpretar Claire Hadfield na franquia Resident Evil. Ela também fez a série de TV Heroes, e embora não esteja em nenhum papel grandioso atualmente, ainda é um rosto bem conhecido aqui para nossos fãs de terror. O elenco também conta com Kers Beef, o Jack de Dawson's Creek. Inclusive, o Jack é um dos primeiros personagens LGBT a ter um papel de protagonismo dentro de uma série. Olha só a moral. Além dele, também temos Sean William Scott. Ou melhor, Stifler de American Pie, porque ele sempre vai ser o Stifler. A professora Lilton é interpretada por Kristen Clock, que era esposa de um dos roteiristas e apareceu depois no remake de Natal Negro, em 2006. As filmagens aconteceram em 99 em lugares diferentes. As cenas do avião foram filmadas em Long Island, nos Estados Unidos. Já o restante do filme foi filmado em Vancouver Island, na Colômbia Britânica. E é dito que alguns atores estavam com conflitos na agenda por conta de outras produções, como Kyle Smith em Dawson's Creek e o Devon Sawa que estava em The Guilty. Então isso acabou adiando as gravações várias e várias vezes e aí era mais trabalho para a produção. É dito que a morte de Terry, interpretada por Amanda Detmer, foi a primeira a ser filmada porque era mais fácil de ser feita. E também era a morte mais aguardada da produção. Para quem não sabe, para cenas como essas era usado uma coisa chamada life casting, que são cópias tridimensionais dos corpos humanos dos atores. E isso acabava servindo como efeitos práticos, porque na época, se uma produção não tivesse tanta grana, isso acabava sendo mais barato do que investir em efeitos digitais. E sinceramente, eu até prefiro assim.
As cenas do avião durante o acidente foram filmadas em um enorme estúdio de som pesando 2 toneladas e comportando até 89 pessoas. O gimbal hidráulico permitiu a inclinação de 45 graus lado a lado e 60 graus frente e trás, e isso passava uma realidade muito maior nas cenas ali da falha do motor. Mas para a cena da explosão foi criada uma réplica de 3 metros de comprimento e 2 de largura. Então sim, essa réplica explodiu no ar, e isso era o quanto eles estavam comprometidos com o filme. Quanto à trilha sonora, a gente não teve nada tão marcante a nível Exorcista. Inclusive tá aqui o card para você ver o nosso vídeo anterior ou na descrição desse vídeo. As músicas aqui eram mais utilizadas para desenvolver a ideia da trama, como por exemplo no início do filme, quando Alex ele ouve a música do John Denver no aeroporto. Ele acaba lembrando que o artista morreu em um acidente de avião. Isso por si só indica um presságio do que viria a acontecer. Não que ela passe em si um suspense ou um perigo iminente, mas ela meio que deixa claro ali os presságios da morte. Como por exemplo, eu sei que não tem nada ali, é só uma xícara de café. Mas a trilha sonora indica que o mal se esconde em qualquer lugar e tudo pode acontecer. É algo para deixar a gente meio paranoico, e não é à toa que a franquia nos rendeu muitos traumas. Não sei se podemos dizer que o filme foi um sucesso desde o começo, afinal, parte da crítica especializada gostou, falando que ele era o melhor filme desde Pânico, e partes detestou o filme, fazendo com que ele amargasse péssimas posições em sites como Rotten Tomatoes, por exemplo. Mas para falar a verdade, o filme ele sempre fez muito sucesso, pelo menos entre o público. Aqui no Brasil então, nossa, bastante. Acho que não tem uma alma viva aqui no Brasil que nunca tenha visto um filme de premonição ou pelo menos se cagado de medo com algum acidente ou alguma cena específica. Por mais que as mortes mais marcantes tenham vindo nas sequências, foi o primeiro filme que abriu as portas para ela. Bom, tecnicamente Premonição não é um filme que inspirou obras como Halloween e Pânico. Na verdade ele foi inspirado por essas obras. Se Pânico não tivesse popularizado esse conceito jovem nos filmes de terror, talvez Premonição não existisse, ou pelo menos não com essa pegada mais teen. Mas vem cá, isso realmente importa? Porque mesmo não tendo inspirado outras produções, o filme tem milhares de fãs. E eu não acho que todo filme de terror precise fazer uma revolução para cair no meu gosto ou no gosto da maioria. Alguns precisam apenas entreter a gente durante 1h30, 2 horas e tá tudo certo. Premonição consegue fazer isso. Apesar de ter se beneficiado com a onda de filmes ali do final dos anos 90, Premonição não é propriamente um slasher, não é? Falta um assassino mascarado, perseguindo as vítimas com um objeto cortante, e vocês já sabem como funciona. Mas se ele não é um slasher, o que é que ele é? É um body horror? É um trash? Bom, eu acho que isso vai da interpretação de cada um. Mas a verdade é que o filme tem um dos segmentos mais originais dentro do terror. Já se imaginou sendo perseguido por um assassino mascarado? Com certeza já. Mas agora imagina se a própria morte vai atrás de você e que ela é uma força incontrolável que você não pode escapar. É bem aterrorizante. Aqui a morte é como se ela fosse uma força da natureza, sabe? Ela não é um espírito, mas ela se materializa através de sombras e coisas desse tipo, meio que para mostrar que ela tá ali nos pequenos objetos, manipulando eles para que eles possam cumprir o que ela planejou. Tecnicamente a morte tem um plano para todo mundo, e foi isso que fez esses personagens terem uma chance de escapar, porque se a morte tinha que matar eles de acordo com a ordem que eles morreriam no acidente inicial, então eles conseguem saber quem será o próximo. E se eles conseguem saber quem é o próximo, eles conseguem manipular ali as cartas para poder enganar a morte. E inclusive é bom reservar aqui um espaço para debater alguns argumentos dos haters da franquia, porque eles falam que os acidentes são muito surreais, que aquilo não aconteceria na vida real. Mas justamente é esse o ponto. Veja bem, a morte tinha um plano para essas pessoas morrerem e elas escaparam. Então a morte precisa criar um plano de contingência, um plano reserva. Então a ideia é matar essas pessoas justamente quando elas estão vivendo as suas vidas, na sua rotina diária. E isso passa a ideia de que quando chega a sua hora você não pode escapar. Então é óbvio que as coisas mais banais vão acontecer para que essas pessoas morram e a morte consiga o que ela quer. Ninguém na produção pensou em fazer algo realista. É justamente para ser irreal. E esse é o charme da franquia. Se você tiver que morrer porque o seu vizinho do outro lado da rua tá cortando uma grama, vai entrar uma pedra dentro do cortador e vai voar na sua cara, você vai morrer. Vai todo mundo morrer. Que pena, mas tá na mão de Deus.
Existem muitas teorias dos fãs, né, a respeito de como as premonições funcionam. Ninguém sabe se isso é uma força oposta à morte, tentando alertar, né, as vítimas de alguma forma, mas a teoria que mais faz sentido é de que os visionários são pessoas médiums, que acabam tendo ali um pressentimento, um presságio, de forma natural, como a gente já ouviu diversos casos, né, na vida real mesmo, e na hora de sua possível morte, essas pessoas acabam tendo a sensibilidade mediúnica e conseguem, né, prever o que vai acontecer. É como se a morte estivesse agindo para conseguir o que ela quer, e para pessoas normais ela não vai perceber nada, mas para os médiums ela vai pegar algumas coisas que vai acontecendo ao longo do caminho, alguns sinais, algum presságio, e aí se ela conseguir ligar os pontos, ela pode se salvar. Como por exemplo, a música que o Alex ouve no banheiro no começo do filme. Para algumas pessoas é só a música, mas para ele, um visionário, um médium, ele captou, ele entendeu o sinal, ele sentiu o presságio. Afinal, John Danvers morreu num acidente de avião, e o Alex estava prestes a entrar em um avião. Outra teoria é que o Tony Todd, o cara do necrotério, é a própria morte, mas isso não faz muito sentido, já que ele sempre esteve ali e ele parece ajudar os personagens, a não ser que a morte seja muito sádica, a ponto de ajudar os personagens apenas para ver eles tendo algum tipo de esperança antes dela matar. A teoria mais sensata então é que ele seja uma força oposta à morte, tentando ajudar ali algumas vítimas. Talvez seja ele quem causa as visões? Não sabemos. Antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês comentarem aí o que vocês estão achando do vídeo. E não esquece de deixar like no vídeo, pessoal. A gente também debutou no TikTok finalmente, então segue a gente lá na rede social para poder contribuir com o crescimento do obituário, tá bom? O tópico de curiosidades é sempre muito legal e é o favorito do nosso roteirista João, então não se assustem se tiverem muitas coisas. Os créditos iniciais do filme está cheio de referência do próprio filme, como por exemplo, o boneco que aparece fazendo alusão à morte do Todd, amigo do Alex, que morreu enforcado. A presença dos investigadores nesse filme é uma herança que ficou do roteiro original, que seria da série Arquivo X. Então esses dois policiais representam os personagens que eram da série. O ônibus que atropelou a Terry tem as cores da bandeira da França, assim como o avião no começo do filme e o trem que destrói o carro do Carter. Isso foi pensado para referenciar o lugar de destino dos personagens lá no início do filme, que seria na França. Dois detalhes em cenas diferentes. Antes de um monitor explodir e o caco de vidro acertar o pescoço da Sra. Lilton, podemos ver uma pequena marca no pescoço dela. Isso porque a cena foi filmada ao contrário, com ela removendo o caco para depois ser revertida. Vó, faz o reverso. E na segunda cena vemos que o Carter fez xixi ao achar que o trem iria matá-lo. É uma coisa que muita gente não percebe. Agora, algumas coisas que não fazem sentido. A primeira delas é: dizem que haviam 4 professores indo para a França, então não faz sentido a professora Lilton ter feito seu amigo voltar para o avião, sendo que em teoria já tinham 2 professores lá com os alunos. Ou seja, um erro de lógica. E outra coisa é sobre a ordem das mortes. É dito no filme que a morte ela segue uma ordem para poder matar os sobreviventes de acordo com a ordem que eles deveriam ter morrido no acidente inicial. Mas isso não faz sentido, porque alguns personagens, como por exemplo a Terry e o Carter, estão sentados juntos, lado a lado. No entanto, Terry é a segunda a morrer, enquanto o Carter seria o quarto a morrer. Então não tem como a explosão ter feito um caminho onde a Terry morreria primeiro e o Carter não. O Alex conseguiu escapar 8 vezes da morte durante o filme. A primeira foi ao sair do avião, a segunda foi na explosão, na casa da Sra. Lilton. A terceira foi tentando tirar o Carter de dentro do carro. A quarta foi quase se afogando na floresta. A quinta foi quando ele quase deu de cara com um galho. 6. Quando ele foi eletrocutado. 7. Quando ele quase foi atropelado pelo ônibus em Paris. E 8. Quando o letreiro final do filme quase o acertou. Originalmente, Alex morreria na cena em que ele é eletrocutado, né, com um cabo elétrico. Mas o final do filme foi mudado porque o público na sessão teste não aprovou. Ainda falando sobre finais alternativos, um deles mostra Clear tendo um bebê do Alex e em frente ao túmulo dele, conversando com o Carter. A cena nunca entrou no corte final porque era um consenso dos produtores que o filme deveria acabar com a morte voltando para os personagens, porque assim passava a ideia de que ninguém poderia escapar da morte. O filme custou 23 milhões de dólares e arrecadou 112 milhões de dólares. Foi um sucessinho, não foi? Mas não como seus sucessores. Mas a gente chega lá. Premonição fez 23 anos em maio desse ano e eu tive as minhas dúvidas sobre trazer esse filme aqui pro obituário, porque quando planejei esse quadro era para fazer filmes mais antigos ali, até anos 90. Então Premonição, apesar de ter 23 anos,
não é um filme suficientemente antigo para esse quadro na minha cabeça. E quem me convenceu a gravar foi o nosso roteirista João, que se não for o maior fã da franquia, deve ser o segundo ou terceiro. Depende de quem reivindicar o título. E como eu disse, um novo filme tá chegando, então nada mais justo do que trazermos esse filme pra cá pra tentar pegarmos o hype também, né, gente? Vai que engaja o canal. E a verdade é que Premonição já é um clássico contemporâneo, né, gente? Então vamos dar o devido valor a esse filme que ele merece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou gravando esse vídeo aqui, gente, às 3 da manhã, então desculpem a cara de sono, calor, vocês tenham percebido. Mas é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!